isso, né, Sônia? Né? E ele também vai conversar com a atriz Giovana Fraga. A Cida Moraes, gente, hoje ela vai falar sobre depilação. Ui. O homem tá fazendo também, tá, João? Tô sabendo. O homem também tá fazendo. Né? A Cristina Goldsmith, sempre com as nossas dicas de carreira. A doutora Camila Brandão hoje vai falar de herpes labial. E o nosso convidado de hoje é o Luiz Maurício da Silva. Que, gente, olha, vocês fiquem atentos. Quem tem dinheiro, atenção. Não, mas para quem não tem, também, quer conseguir dinheiro. Ele vai dar todas as dicas de como você investir o seu dinheiro, como você conseguir. Ele vai explicar aqui todos os tipos de investimento. Como multiplicar, não é isso? É isso aí. Boa tarde a todos. Não é, Maurício? É isso aí. Vamos falar um pouquinho como investir em bolsa de valores, que é um tema que todos nós que olha as notícias nos jornais, na televisão e quer entrar em bolsa de valores. Isso aí. E ele também escreveu um livro, Mercado de Opções. O Luiz pegou o livro. Não, eu tô aqui observando a Bíblia. O quanto, eu pensei que fosse uma Bíblia. A Bíblia de como arrumar dinheiro, né? É isso aí. O livro é conceituado como a Bíblia do mercado. É isso, 890 páginas. E sabe em quantas línguas? Olha, eu não sei, essa aqui está em português. Não, eu sei. Pode falar. Já está em inglês e espanhol e a próxima edição vai ser em mandarim. Maravilha. Mas olha, 890 páginas. Quem conseguir ler o livro todo, certamente vai ficar rico. Porque brincadeira, hein? Então eu vou puxar um jargão. Quem viu o filme Wall Street 2, o Michael Douglas entra no palco e bota o livro dele para cima e pergunta. Um aluno sempre pergunta para ele, mas mestre, depois que eu ler o seu livro, eu vou conseguir ganhar dinheiro? Ele pensa e diz, lê de novo. Então, essa atitude dele eu faço isso há muitos anos com meu livro. Sempre alguém pergunta, vou ficar rico com seu livro? Eu falo, lê de novo. Lê de novo. Aprendendo, lendo, aprendendo, sempre. Então é isso, né? Olha, você vão poder aprender, né? Como isso vai ser, né? Olha, gente, a gente está brincando aqui, mas vocês fiquem atentos, porque essas dicas são muito boas. Giovana? Então tá. Ô, João, então, Giovana já tá aqui para falar com a gente. Giovana, tá na linha, Giovana? Alô? Alô? Ih, a Giovana não entrou? Alô, Giovana? Cadê a Giovana? Oi. Oi. A Giovana caiu, tadinha da Giovana. Mas ela volta. Mas então, vamos lá, João. Começa aí as dicas da semana. Dicas da semana. Hoje, como toda segunda-feira, 2 grandes eventos na cidade. O primeiro, olha, o pessoal nem sabe qual é mais. Samba do Trabalhador com Moacir Luz, lá no Clube Renascença. E o encontro de malabares na Praça São Salvador, sempre às segundas-feiras, a partir das 7 horas da noite. A Cristina está chegando, bate um papo com ela e depois a gente conversa com a Giovana. Com certeza. Tá bom? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Sônia Monte. Boa tarde, Elas São Mulheres. Poxa, você tá bem, hein? Porque você não tá nem mais conseguindo, tá trabalhando muito, hein? Tô trabalhando tanto que hoje eu tô até um pouquinho dodói. Dodói? Não pode. Não pode. Quem dera eu ficasse ainda dodói, né? Mas olha, Cristina, você fica atenta no programa que o Luiz Maurício, hoje aqui ele vai dar dicas como investir o seu dinheiro, hein? Olha, quentíssimo. Vou ficar ligada no programa então daqui. Tá? Quentíssimo, dica muito quente. Investir seu dinheiro, muito cuidado importante. Pra não se queimar, investir Cristina. Seu dinheiro para crescer na carreira, né não? Não, é isso que eu tô falando, porque aí você trabalha, né? E aí é uma maneira também de você poder assessorar o seu dinheiro, né? Exatamente. E essa preocupação com como a gente, né, administra o dinheiro, ela tem que começar cedo, não querendo me meter aí no assunto, porque eu não sou especialista, né? Assim como tem que começar cedo também a nossa prática profissional. E hoje, Sônia Monte, na revista Exame, na internet, tem uma matéria quentíssima para os nossos jovens. 52 empresas recrutam para trainee em estágio. E hoje é o último dia para inscrições em várias empresas excelentes, multinacionais, empresas nacionais de grande porte, com oportunidades ainda com inscrições abertas, tanto para estagiário como para trainees.
Muito importante você começar a ter sua experiência profissional como estagiário ou como trainee. Ficar estudando é importante, formação técnica é importante sim, conta bastante, mas estar exposto ao ambiente profissional, aos relacionamentos dentro de uma empresa, aos processos de trabalho no ambiente corporativo, também faz parte do repertório de competências que você tem que desenvolver para poder crescer na sua carreira. Então, fazer o estágio, estar numa corporação, é parte da sua formação profissional. Essa exposição, esse relacionamento faz com que você desenvolva comportamentos que vão ser necessários sempre. São esses comportamentos que fazem com que você seja promovido ou até mesmo que acabe com a sua carreira. Então, não fazer parte do mercado, não estar trabalhando, não estar na atividade profissional é saudável até um certo ponto, quando a gente se aperfeiçoa, tem condições de estar se aperfeiçoando tecnicamente. Depois de um momento na carreira, depois de um momento de vida, certo momento de vida, isso começa a ser prejudicial. Vamos ficar atentos a isso. Estágio, programas de trainee são o início da carreira profissional. Quem quer empreender tem que começar cedo também. Por quê? Porque esses relacionamentos que a gente tem no ambiente corporativo, os processos de trabalho, toda a dinâmica do mundo corporativo, do mundo do trabalho, ela é diferente do mundo acadêmico, do mundo da escola. E ela faz com que a gente tenha que usar novos comportamentos, faz com que a gente tenha que desenvolver novas habilidades que vão ser necessárias ao longo de toda a vida profissional. Então, minha dica de hoje é: se você está estudando, se você está terminando a faculdade, se você já passou do 4º período da faculdade, dá uma olhadinha nessas oportunidades. Comece o seu estágio, se inscreva nos programas de trainee se você já preenche os requisitos necessários e comece a ficar exposto ao ambiente corporativo. Isso vai fazer com que você amadureça mais rápido, que você tenha oportunidade de desenvolver mais habilidades para estar mais pronto para o mercado, mais pronto na sua carreira, na sua vida profissional. E até na outra semana, né, a gente estava conversando sobre isso, porque às vezes as pessoas também investem muito, como você falou, às vezes fica investindo um monte de cursos, né, e não entra no mercado propriamente dito, e de repente aquele curso às vezes nem é adequado para aquilo que ela quer fazer, mas ela quer apresentar um monte de curso, que acho que isso é importante, né. Exatamente. E aí o que eu até falei, né, porque você trabalha com isso, que eu acho muito importante e que eu vou frisar daqui para frente, porque é o seguinte, às vezes você está investindo em coisas no bom sentido, né, em cursos que não tem a ver, eu estou falando assim, várias coisas. Às vezes é melhor você investir no coach de carreira, que ele vai poder ver como você funciona, suas aptidões, o curso que você fez, ele vai poder te orientar melhor para você pro mercado, do que às vezes você fazer um monte de cursos alternativos e que você não se foca, né? Exatamente. A competência técnica, o desenvolvimento técnico nunca vai substituir, por exemplo, a sua falta de objetivos. Se você não sabe o que você quer para começar a história, você não adianta, por mais cursos que você faça, isso não vai te trazer definição. São outras perguntas que têm que ser respondidas, e a ajuda de um profissional nesse momento é fundamental, para que você não desperdice recursos. E o desperdício de recursos não é só o recurso financeiro que você está desperdiçando. Você está desperdiçando um recurso preciosíssimo, que é o seu tempo. Não é? O seu tempo sendo investido em aprender, em adquirir um conhecimento que não vai ter nenhuma funcionalidade em função do seu objetivo. Se você não define o objetivo, você vai estudar, vai fazer curso, vai desenvolver competência técnica exatamente para quê? Então, a ajuda profissional nesse momento é fundamental. O coach que trabalha com carreira, ele sabe como ajudar a pessoa nesses momentos de transição de carreira, de mudança de carreira. Não é a transição dentro de uma mesma carreira, mas a mudança de carreira mesmo, às vezes uma mudança de profissão. Sabe ajudar um profissional a trilhar o melhor plano para se desenvolver na carreira que ele está.
Então, todas essas necessidades das pessoas relacionadas à carreira profissional, elas podem ser supridas com a ajuda de profissionais qualificados. É isso aí. Então, quem quiser saber mais... Quem quiser saber mais é www.consultingcg.com.br ou manda para mim um e-mail no cristina@consultingcg.com.br. Se quiser me telefonar, eu vou ficar muito feliz. É o 21-2210-7407. 21-2210-7407. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo para você e um beijo para todos os ouvintes do Elas São Mulheres. Uau. Obrigada, Cristina. Olha, gente, também vou falar aqui que o Luiz Maurício, né, vai sortear o livro dele, Mercado de Opções, Conceitos e Estratégias. Que a gente já falou um pouquinho aqui, né, mas ele agora vai dar um livro para gente sortear. Então, todas as pessoas que ligarem... Vai ligar, João? Essa Bíblia aqui. Pô, vai ligando aqui pra gente que vai. Olha, a Usane Nascimento do Sesc de Madureira está na escuta do programa. Manda um abraço pra Sônia. Parabéns pela. Obrigado, Usane. Você também está concorrendo ao livro, hein? A Raquel de Anchieta, essa daí toda semana ela liga. Ela já é patrimônio aqui do programa. Informa que hoje a Escola de Enfermagem Eunaleri completa 90 anos e manda um beijo. Isso que é profissão, gente. Com certeza. Mas o João, agora a Giovana. Giovana, tá aí? Olá, João, tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem? Giovana, fala pra gente dos seus espetáculos. Primeiro o Batom Comedy e depois o infantil. Manda então, aí. eu tô trabalhando agora com o Batom Comedy. É um show de humor feminino. Faço eu e a Sil Esteves, que tá aí fazendo sucesso, fez sucesso com um jeitinho carioca, tá em vários vídeos do Parafernale também no Multishow. A gente se apresenta aqui em Niterói, o único local fixo, por enquanto, que a gente está se apresentando é aqui em Niterói, que eu sou daqui, da minha terra. E toda terça-feira, a partir de 8 horas da noite, no Cortiço Chique. É um show de humor, como eu já falei, somos nós duas no palco o tempo inteiro, a gente trabalha com stand-up comedy. E a gente fala diversas observações que a gente faz sobre o dia a dia feminino, a gente conta sobre essa loucura que é ser mulher no dia de hoje. Mas a gente também fala do universo masculino, a gente fala de várias confusões que acabam acontecendo, muitas vezes com a gente. Então a gente acaba se divertindo bastante. Tanto eu com ela comigo, a gente com o público, enfim, tem toda uma interação. Giovana, onde é que fica esse cortiço aí? Explica pra gente aí, o pessoal tá do Rio, não conhece. O cortiço fica na rua Tavares de Macedo, número 139, aqui em Caraí. A gente tem uma super promoção também, que a gente está com um chopp liberado, então assim, como é um espaço alternativo, né, não é teatro, como fica difícil conseguir pauta, então a gente optou pelo espaço alternativo. O Cortiço é um barzinho que tem aqui em Caraí, bem bacana, então tem chopp liberado, a gente tem uma lista amiga, que é só colocar o nome na lista que fica mais barata a entrada, enfim, as coisas ficam bem mais engraçadas com o chopp liberado. Então é assim, é humor... E o chopp liberado, é isso? Isso, é gargalhada e chopp liberado a noite inteira, gente. Qual o preço do ingresso? Não dá pra perder. Né? Oi? Qual o preço do ingresso? Então, com o nome na lista fica R$35. E chopp liberado sem o a nome noite na inteira? lista fica 50. Então, gente, manda o nome pra gente, é só mandar pelo e-mail batomcomedy@gmail.com. Não entendi, repete. Batomcomedy. É só mandar o e-mail pra gente com os nomes que a gente coloca o nome na lista. O e-mail é batomcomedy@gmail.com. Tá, a Sônia vai bater um papo com você que tá aqui do meu lado. Tá bom. Ô, Giovana, aqui o programa é um programa dedicado às mulheres, né? Elas são mulheres, né? Aí você falou que essa loucura de ser mulher hoje, como é que é isso? Então, porque a gente passa por tanta coisa, né, gente? A gente tem que fazer tudo o que o homem faz e ainda por cima ensina um salto alto. Acho que você se equivocou, não tem que fazer tudo que o homem faz, não. A gente tem que fazer o que a gente sabe fazer e mais aquilo que a gente não sabe fazer. Entendeu? E ainda se equilibrar e se não um salto alto. Olha que dificuldade pra gente. E a gente ainda tem que ficar linda, sorrindo, porque senão a gente fala que a gente é mal amada, que a gente é invejosa. Olha isso. Então a gente tem que levar o dia a dia, e a gente leva tudo num bom humor, né? Porque se a gente for acabar ficando zangada com tudo que acontece, a gente não vive, né? Então acaba sendo uma grande distração tudo isso, que a gente, toda mulher é meio maluca, né? É mesmo?
Homem já fala isso eu concordo aqui, eu tô acompanhado de dois, dele e do Maurício aqui. Agora, agora o que vocês fazem com batom na peça? Então, com batom a gente não faz absolutamente nada. Batom vômito, mas batom mesmo a gente não faz nada. Às vezes você passava o batom, dava um beijinho, assim, fazia aquela nos na verdade, a Sil Esteves, ela vive querendo mostrar o mamilo, mas ela não consegue, gente. Não consegue? Peça. Não, olha só, detalhe. Tanto a Giovana quanto a Sil são duas louras lindas, maravilhosas. Vocês não têm ideia do que são as duas no palco. Como é que vocês fazem para correr das cantadas, Giovana? Nada, olha, eu vou te falar que depois de assistir a nossa peça, as pessoas é que correm da gente. É mesmo, a gente fala tudo no palco. Então, se acontecer um negócio com a gente na rua, ou numa roda de amigos, ou até mesmo num relacionamento, né? A gente coloca tudo vira piada, tudo a gente conta no palco de uma maneira engraçada. Então, as pessoas acabam ficando com medo. Falam com a gente assim, não, eu não vou falar com você assim, não, porque então você vai colocar na peça. Ô, Giovana, você vai ter que vir um dia aqui pra contar tudo isso. Olha, eu vou com o maior prazer, tenho certeza não, que tem que vir aqui contar todas essas coisas loucas de mulher aqui, porque sabe como é que é, né? Gente, mas é uma loucura, agora aqui em Niterói tá chovendo. Aí, aqui também. Aqui também. Pois é, o tempo mudou, né? São Pedro é bipolar, eu tenho certeza disso. Aí, uma mulher abriu o guarda-chuva. Pois é, uma senhora foi abrir o guarda-chuva aqui perto de mim, ao invés de ela colocar o guarda-chuva na cabeça, ela cheirou o guarda-chuva. Eu não entendi, gente. Fiquei confuso. Falei, gente, o que é? Cheirou o guarda-chuva. Coisa de Niterói. Não fala isso não. Niterói é uma cidade muito legal, viu? Niterói é lindo e só tem gente bonita. Pois é, a Rosane aqui do estúdio aqui, a nossa operadora de áudio aqui, que ela que manda aqui nesse estúdio, ela é lá de Niterói. Tá vendo? Só tem gente boa, gente que manda. Giovana, dizem sempre que a melhor paisagem de Niterói é o Rio de Janeiro, é verdade? Não, eu não acho não, até porque Cristo tá olhando pra cá, de braços abertos pra Niterói, entendeu? Tenho certeza, a vontade dele era estar aqui, mas Araribóia fica de braço cruzado, não deixa, né? Tá bom. Me diz outra coisa, me fala do teu espetáculo infantil aí. Então, é a Mochila Encantada, a gente, na verdade, está começando por agora. A gente teve uma apresentação aqui em Niterói mesmo, foi uma apresentação gratuita. É um espetáculo infantil, é super divertido e também educativo. A ideia é tirar as crianças um pouco desse mundo virtual que é tão complicado hoje em dia. Elas têm acesso a tantas coisas e acabam esquecendo dos livros, do material escolar. Enfim, então a ideia é mostrar para elas a importância de cuidar direitinho do livro, de todo o material escolar, né? Principalmente as crianças de escola pública, que o livro acaba sendo reutilizado. Em escola particular também muitas vezes acaba acontecendo isso, quando tem irmãos ou primos, enfim, amigos que vão chegar na série que alguém já passou, então acaba reutilizando o livro. Então a gente fala sobre essa questão de cuidar bem dos livros para outra criança poder utilizar, e a gente fala sobre reciclagem, sobre amizade, sobre bullying. E agora a gente ficou sabendo agora essa semana que nós fomos selecionados para participar do Festival de Teatro Cidade do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz porque o texto meu é o meu primeiro espetáculo assim, que eu escrevo, que eu dirijo, que eu estou produzindo, então eu estou bem feliz com essa resposta que está tendo. Você está no elenco do infantil também? Não, dessa vez eu sou autora e estou tentando dirigir. Mas os atores são ótimos, então nem me dão tanto trabalho, mas no elenco desse eu não estou não. Aí quem quiser contratar os teus espetáculos, como é que faz? Então, os dois estão comigo, olha, porque eu sou de Niterói, né? A pessoa manda, faz tudo. Se quiser contratar a gente, é só entrar em contato pelo telefone 021, que é Rio de Janeiro, 9421-2922. 9421-2922. Repete. 9421-2922. Liguem, gente, liga, contrata, como que a gente vai. Giovana, lembrando que teu espetáculo infantil também pode ser levado para os colégios, né? Colégios, escolas, Isso. Na verdade, o meu público-alvo mesmo são as crianças da escola, né? Que estão na escola. Então, assim, é o público que está ali lidando diariamente com essa questão do material escolar, tudo isso. E até mesmo para os professores, porque é uma linguagem tão fácil, né? Uma linguagem tão simples, que acaba sendo bom também para as crianças prestarem mais atenção. Que às vezes é melhor a gente mostrar do que a gente falar, né? Nada melhor do que um bom exemplo. Então a criança assistindo, vendo que é legal, vendo aquela peça bacana, divertida, animada,
ela acaba prestando mais atenção e acaba levando isso até para casa também, passando para os pais, enfim. Essa é a nossa proposta e a ideia de apresentar em escolas é exatamente essa. Maravilha, Giovana, muito obrigado pela entrevista. Marque uma segunda-feira para você vir aqui tomar um cafezinho com a gente. Seja muito bem-vindo e sucesso para você, lindona. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Sucesso para vocês também. Beijão. Valeu, beijo. Doutora Tanúbia, a senhora vai falar hoje sobre o quê? Vamos falar sobre herpes labial. É um assunto muito importante, um assunto interessante, né? A gente vai saber o que é. Então, o herpes labial é uma doença infecto-contagiosa, né? Infecto porque ela infecciona, e contagiosa que ela passa de uma pessoa para outra, contamina. E ela, como é que acontece? Ela atravessa a pele, quando você se contamina, caminha em direção a um feixe nervoso e se instala no organismo e fica latente. Ou seja, dormindo até que apareça algo que faça ativar. Normalmente o nervo labial, ele fica no trigêmeo, que é um nervozinho que a gente tem aqui, que tem três caminhos, que ele inerva o lábio, língua, o dente, e aqui perto da orelha ele tem um gânglio, e esse vírus ele se instala no gânglio. E aí ele só aparece quando tem um estímulo, ou quando provoca. Então os estímulos para que venha o vírus, o herpes labial, todo mundo, você vê, quase todo mundo tem, né? É uma coisa que as pessoas até escondem, ficam com vergonha. Mas o que faz com que apareça o herpes labial? Muito sol, muito frio, distúrbio hormonal, traumas, pancadas, estresse, até mesmo corticoide em grande quantidade, que ele é um anti-inflamatório hormonal, pode desenvolver, febre alta, baixa imunidade quando a pessoa está com gripe. Então, todas essas são várias coisas que fazem com que ele venha, né? O que acontece? O contágio dele, como é que ocorre? Normalmente a pessoa entra numa negação. Antigamente você via muito dizer que foi a aranha, foi o xixi da aranha, foi a barata que passou. Mas hoje se sabe que o herpes labial, ou o herpes simples, ele está na categoria de doenças venéreas, que hoje se chama DSTs, que é doença sexualmente transmissível. Então, talvez até pelo inconsciente, as pessoas tinham vergonha de falar. Só que não teria, porque hoje tem uma pesquisa que 90% da população mundial é portadora desse vírus, né? Tem pessoas que não apresentam, não aparecem, mas ela é portadora. E o contágio, ele se dá no momento que tem, porque o herpes, ele aparece. Primeira coisa como que ele se manifesta é uma coceirinha, uma região vermelha. Depois aparece aquelas bolinhas que tem um líquidozinho dentro. Então parece um cachinho de uva. Quando aquelas bolinhas rompem, aquele líquido é rico em vírus. Então ele é é um vírus simples, ao mesmo tempo altamente virulento. Se uma pessoa naquele momento do contágio enxugar a toalha, por exemplo, e outra pessoa 4 horas depois vir lá, ela se contamina. Por isso que ele é virulento e abrangiu o mundo quase todo. E abrangiu, como eu te falei, 90% da população mundial. Só que ele está um aumento maior nas regiões, nos países mais pobres. E também um beijo na boca, né, se você estiver naquele momento de contágio. Depois ele cicatriza e faz uma crosta. E aí depois ele vai e nesse momento da crosta para frente, já que não tem mais líquido, ele não tem mais contágio. Mas ele pode contaminar pelo leite da unha, o leite ungueal, até no parto. Normalmente esse herpes ele aparece na mucosa labial, mas ele pode aparecer na região genital. E a ginecologista, ela percebe quando a mãe está, porque quando você vai fazer o parto, você pode contaminar a criança. E ele se instala nas mucosas, principalmente boca e área genital, mas ele pode se instalar numa contaminação neonato no olho e provocar, é mais raro, dar uma encefalite e morte. Então, quando a ginecologista vê que a mãe está portadora na região genital, ela opta pela cesariana, para não haver a contaminação. E ele dura em torno de 5 a 15 dias. E o outro perigo que ninguém sabe, quando você está com o vírus, que está naquela fase de contágio, ele se auto-inocula, ou seja, na própria pessoa. Se você passar o dedo naquele líquidozinho e passar no rosto ou em outra parte, ele vai aparecer ali, pela virulência dele, que é muito alta. E agora, se tem cura, hoje em dia, existe já uma vacina, que está em controvérsia, porque ela não fez efeito em todo mundo. Mas ele não tem cura, mas tem um tratamento para minimizar e reduzir o ciclo. Em vez de ele teria que durar 15 dias, vamos supor. O remédio ele faz com que ele acelere o ciclo e ele cicatriza mais rápido. Agora, como é que se faz o tratamento? Ele pode ser local ou por via sistêmica.
Como eu falei, a vacina tem controvérsia, mas ele existe um remédio que é injetável, existe comprimido e existe o creme. Que o creme é muito comum, que é aquele aciclovir, o Zovirax, que você passa em cima. E existe o laser terapia, que é um laser de baixa intensidade, que ajuda também a cicatrizar. E o mais importante é você, quando perceber os sintomas, que está coçando, vermelhinho ali, você já começar a usar o creminho. Né? Então, quando você está com herpes, não furar as bolhas, existe aquela história. Quando ela chegar, você usar ou um algodãozinho descartável, de preferência um lencinho descartável, ficar secando, botando o remedinho em cima com um cotonete e descartando. Porque você não pode levar aquele líquido para outra região. Então, é um tratamento simples. Quem tem, não precisa se envergonhar, porque 90% da população mundial tem. Tem que procurar um dentista ou médico para que ele passe os cuidados. Normalmente, às vezes, pacientes aparecem lá no consultório que estão na fase aguda. Eu falei, olha, vamos esperar mais uns 3 dias para eu ver aí, porque eles querem fazer o tratamento. Eu digo, não é, porque eu estou usando luva, não vai me contaminar, vai auto-inocular, porque eu vou passar a mão em cima, vai arrastar, vai passar em outra área. E vai aparecer em outra área em você. É por você que eu protejo. Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito do herpes, né, podem me procurar, podem ir no consultório, pelo telefone 2225-2109 ou pelo programa S Mulheres. Pode ligar aqui para o programa ou entrar no Face e fazer a pergunta que a Sônia Monte ela vai contactar e dar a resposta. E buscava dar a resposta. Muito obrigada. Promoção exclusiva. Programa Elas São Mulheres e Estrada de Ferro do Corcovado. Visite o Corcovado de trem com 50% de desconto por apenas R$ 23 para grupos e famílias. Não perca esta oportunidade. Ligue e agende a sua visita. 7833-5894. 7833-5894. É por tempo limitado. Estamos apresentando Elas São Mulheres, com Sônia Monte. É muito feio, porque tem mulheres que têm mais cabelo que as outras, né? Principalmente assim na perna, tem umas que tem bastante pelo. É feio ficar com esse cabelo, clarear? Olha, Sônia e demais ouvintes mulheres, eu sou partidária da higiene, né? E como o homem faz barba, a mulher também tem que fazer barba, tem que fazer depilação. Não acho que tenha que ter uma ditadura da moda, todo mundo tem que depilar tudo. Não. Eu acho que já foi gerada uma polêmica em termos da Nanda Costa, que fotografou com os pelos pubianos, entendeu? Bem grandinhos, extremamente peluda. E acho que ela tem o direito de deixar, ou qualquer uma tem o direito de deixar. E hoje em dia, a mulher que deixa o pelo muito grande acaba criando um diferencial, porque como a maioria das mulheres não tem o bigodinho de Hitler, tem a perna toda depilada, tem a axila depilada, acaba que ela fica diferente. Isso causa espécie no homem, o qual até, né, teve um lelelê com ela. Eu acredito que a moda no verão é tirar tudo, arrancar tudo. E hoje, realmente, a mulherada está optando, algumas mulheres fazem a opção de tirar tudo porque é mais higiênico e outra, não incomoda. Agora, diz os ginecologistas, não é legal tirar tudo. Nas pernas, com certeza, tem gente que faz coxa, a perna inteira. Eu já não gosto, eu acho que é legal ter um pouquinho de pelo na coxa e na perna, né, na batata da perna, tirar tudo. Agora, outro dia eu estava conversando com umas adolescentes e as meninas todas eram unânimes em dizer: tia, eu adoro, não sei, nem sei nem se tem. E cheguei também a perguntar às mais velhas, acima dos 40, também tiram tudo. Porque ninguém merece cabelo branco, né? Com tudo. Nem um fiozinho, não pode sobrar um fiozinho. Agora, se você quer ter a sua perseguida cabeluda, peluda, gente, hello, é tua, você paga as suas contas, você que paga, afinal de contas, a depilação, por que não? Eu prefiro deixar a minha do jeito que ela chegou, mas devidamente organizada, né? Como outro dia eu estava vendo um programa, o cara perguntou para um rapaz: vem cá, você prefere peluda, sem pelo? Ele falou: não prefiro nada, eu prefiro ela. Se tiver ela, tá ótimo.
E por aí eu penso também, quando a gente está na hora do vamos ver, ninguém vê se tem pelo, se não tem pelo. É como celulite. Tesão, malandro, a gente vai e ninguém percebe se tem celulite ou não. Uma barriguinha aqui, uma barriguinha ali, barriguinha incomoda. Porque a barriga quando é muito grande, né? Incomoda. Se beija, não vai. Se vai, não beija. Então, né, tem gente aqui nessa sala que sabe o que eu estou dizendo. Enfim, mas voltando aos cabelos, a depilação, eu acho que é muito mais legal realmente a gente estar com o corpo melhor depilado. Até com bem-estar, né, Sônia? Agora eu não sei. E você, prefere a tua cor? E Sônia ficou vermelha! Não vai, eu não sou favor de raspar tudo, não. Olha, eu acho que tem fases. Cada fase a gente tem que estar. Eu acho que a mulher tem que estar se descobrindo todos os dias. Então, de repente, tem vasos que tem que tirar tudo, tem vasos que tem que deixar tudo. Mas e a perna? Não, a perna é comum, só tem uma maneira. Não, porque tem gente que tem bastante pelo, né? Aí é horrível, né? Então, aí a pessoa passa aquele clareamento, né? Menina, e aquele buço que parece uma portuguesa? Menina, aquilo me lembra muito bem aquela Frida Kahlo, que eu fui ver um espetáculo com ela. A mulher era tão cabeluda que ela até penteava o buço, porque era enorme, era um bigodinho assim de Hitler, horrível. Agora, tem mulheres também que gostam de ter pelo no buço. Eu sou contra ter pelo. Aliás, eu sou que nem exílio, eu gostaria de sair não ter nada. Mas já que tem, deixa um pouquinho, a gente relaxa. E quanto às diferenças, né, de ser mais peluda ou menos peluda, acho que tem que ficar à vontade, a mulher tem que ficar à vontade para poder decidir. Ou então fazer aquelas carinhas, né, coraçãozinho, passarinho. Sabe, porque tem depilação, gente, tem depilação que faz umas carinhas, estão até tingindo, ouvi falar que eles estão até tingindo. Não, tingindo ao máximo, pinta de rosa. Não, porque é muito legal. Eu já pintei a minha, lá em Fortaleza, eu pintei a minha de rosa choque. Que eu achei o máximo. Só, né, deu um certo, causou uma certa surpresa. Quando vi, ai, que isso? Pagava a luz, aquela coisa loura, assim, rosa. É engraçado. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ser democrática. Tem que deixar do jeito que a gente quer. Cada um, né? Claro que você não vai desagradar seu parceiro. Ou se você está sozinho, não pode fazer uma coisa muito chocante, pode causar um impacto. E a pessoa pode broxar no meio do caminho. Né, galera? É isso aí, olha. E você que está ouvindo a gente, o que você acha? Você gosta de curtinha, peludinha? Liga pra gente, ou manda um e-mail pra gente, porque esse assunto deu o que falar. Fala sério. Estamos apresentando Elas São Mulheres, com Sônia Monte. Agora eu vou conversar com o Luiz Maurício da Silva. Todo mundo fica bem atento aí, né, pessoal? Aí pensa assim, mas não tem dinheiro para investir, gente. Então é maneira de você começar a pensar, né, para poder ter dinheiro. Não é, Maurício? Não, a questão do investimento tem uma pergunta básica, né? Primeira coisa que, quando você entra em qualquer, vamos dizer, situação, você tem que ter a primeira visão. Que tipo de investidor eu sou? Então, hoje nós dividimos isso em 3 partes, né? Você pode ser conservador, moderado ou agressivo. Então, dependendo do perfil, aí partimos para dizer quanto eu tenho para investir. Então, se eu sou conservador, eu não quero correr risco. Então, eu pego o meu recurso, aquela minha renda, e coloco, por exemplo, em investimentos que eu não vou ter sobressaltos. Por exemplo, caderneta de poupança. Então, pego lá minhas economias e coloco na caderneta de poupança. Eu sou averso a risco, não quero correr risco. Agora, eu sou, vamos dizer, eu gosto de correr risco. Eu gosto de correr risco. Então, qual é o mercado mais arriscado que todos nós vemos todos os dias? Bolsa de valores. Então, esse é o grande mercado que podemos alavancar o nosso recurso. Ou também eu posso, naquele momento que eu vou resgatar, eu não ter aquela economia que eu fiz a aplicação. Então, o grande problema das pessoas é que, por exemplo, na televisão a bolsa subiu 4%. Dow Jones, o índice DAX. Então a pergunta é, que bicho é esse? Então o DAX, o Ibovespa, então são índices que representam a performance de todas as ações negociadas em bolsa.
Então, a partir daí, ele tem a representatividade das ações da Bolsa. Então, por exemplo, OGX, Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil. Então, todas essas ações juntas, elas têm uma participação que compõe aquele número lá que todo dia sobe e desce. 54.560 pontos. Então, é o somatório da participação de cada papel desse. Então, isso chama-se índice. Ele é o referencial para o mercado. Então, eu hoje estou na minha casa e o Jornal Nacional diz que vai subir 3%, 4%, eu não posso chegar amanhã, ir na bolsa e colocar o meu dinheiro. Por quê? Fatalmente, aquele papel não vai acompanhar essa subida. Porque isso aconteceu ontem. Isso não significa que amanhã vai ser a mesma coisa. Então, quem tem, vamos dizer, recursos que ele pode perder, ou seja, deixar de ganhar naquele primeiro instante, ele pode correr risco. Então, eu hoje recomendo para quem gosta de investimentos arriscados, ele colocar em ações mais no médio e longo prazo. E não ficar ao bel prazer da subida e descida, que ele vai ter que botar um exordil debaixo da língua, porque ele botou R$1.000 e normalmente é assim. O cara vai, ele tem a conta de luz, de gás, tem de telefone, ele não paga, caramba, a bolsa está subindo, eu vou botar meu dinheiro. Aí o que acontece? Daqui a um mês, aquele 1.000 dele está valendo 900. Ele corta o gás, a luz, o cara já está com o alicate na porta, o telefone dele é desligado. Então não é assim que funciona investimentos em bolsa de valores. Tem aquele também que é moderado, que você pode mesclar. Então a dica é sempre essa: não se coloca todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, vai quebrar tudo. Então, qual é a dica? É diversificar o investimento. Você pegar um pouquinho, bota numa aplicação de um CDB, você bota um pouco em ações, você pode um pouco num fundo de investimento de renda fixa. Então, para cada um deles, você colocar um pouquinho, ou seja, você diversifica, você minimiza o risco. É assim que, na prática, devemos atuar, Sônia. E agora a gente falando, né, que você todo mundo tem dinheiro. Qual seria o mínimo, mas o mínimo do mínimo que você poderia investir em alguma coisa? Eu digo poupança, não digo, né? Porque poupança, se você tiver, sobrou R$10, vai colocando lá e, né, depois cresce. O que acontece? Então, tem uma diferença. Primeiro, é uma coisa chamada poupar e investir. A primeira lição, que tem que ser uma coisa cultural hoje na sociedade, é as pessoas aprenderem a poupar. Ou seja, você tem um recurso e normalmente vai no fim de semana lá na churrascaria beber um chopp, aí você gasta R$200, R$300 no fim de semana na família. Se você pegasse aqueles R$300 e deixasse ele todo mês, você imagina que teria R$3.600 no final do ano. Então, o que faz? Isso nem sem nada. Sem nada, só simplesmente pegar o nominal. Mas assim, Maurício, vai ter 3.600 no final do mês, mas também não vai ter jantado no final do ano, mas também não vai ter jantado com a família uma vez por mês. Agora, sabe o que acontece? Lá fora, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, por isso que eles poupam. Então, às vezes você pode abrir mão de uma situação hoje no curto prazo, para mais lá na frente você ter o retorno. Então, muitos dessas famílias de primeiro mundo que nós... Japão, Alemanha, França, Inglaterra, eles têm o lazer. Mas só que há uma preocupação em poupar por longo prazo. Então, se pegar lá R$300, você pode ligar para uma corretora. Falar assim, eu tenho R$300, eu queria comprar uma ação, ou queria colocar, vai num banco. O banco, a diferença entre banco e corretora é que no banco, o banco tem a corretora dele, ele aloca o investimento. E ele vai perguntar, como é que é seu perfil, como eu falei. Então, se você não tem esse perfil, ele vai botar num fundo de investimento, né? Que você tem uma rentabilidade a receber lá no final do mês. Agora, se você vai numa corretora, a corretora vai te perguntar, você tem conhecimento ou não tem? Se você não tem conhecimento, eles têm um assessor para que te dê uma ajuda para saber que tipo de investimento é propício naquele momento. Então, é assim que é feito. Agora, se você tem conhecimento, já entra direto. Eu quero fazer isso. Então, você coloca o seu recurso. A dica, por exemplo, quem gosta de bolsa de valores, é colocar em papéis que dão um filhote. No linguajar, o filhote é dividendo, bonificação. Então, esses papéis, você começa comprando 200 ações ou 100 ações, e no final de um período, aquelas 200 podem virar 400, 500 mil, e no longo prazo. É assim que é o investimento de longo prazo. Agora, eu não posso
colocar aqueles R$200 e pensar que daqui a um mês eu vou ter 2.000. Isso tem no mercado de opções, que é o meu livro. Então, é um mercado arriscado, que é um mercado, vamos dizer, de longo prazo, de investimentos muito arriscado e que você tem que ter conhecimento. Então, o que eu sempre digo, conhecimento é poder. Faça do seu saber a diferença, você pode. Porque tudo na vida nós temos que ter conhecimento. Já foi falado aqui anteriormente nas entrevistas, é que você tem que estudar, tem que ler. Então eu acrescento mais algo, significa você simular, você praticar essas operações, porque muitas das vezes nós entramos sem saber no que nós estamos comprando, não lemos os contratos dos bancos que empurram num produto que você adquire, então você não sabe o que está por detrás. Então é importante ler, você ver, perguntar a especialistas, perguntar às pessoas o que vai fazer com aquele investimento me torne rentável naquele período. Então é assim que nós devemos proceder. Agora, você pode com qualquer dinheirinho colocar nesses investimentos, desde que a corretora... O que é dinheirinho? Você pode botar R$200, R$300, as corretoras estão... Até na bolsa de valores? Até na bolsa, então tem que entrar... 10, 20. Aí eu digo o seguinte, 10, 20 reais. Joga no bicho. Pode ganhar numa milhar. Você pode ganhar numa milhar. Mas 10 reais numa poupança vai dar 0,5% mais TR. Então você multiplicar 10 reais, aí vai dar o quê? Menos de 0,6% ao mês. Então isso aí dá o quê? Nem 60 centavos. 6 centavos. Então, aí muita gente fala, mas isso é tão pouco. Mas se eu não quero correr risco, isso para mim eu remunerei, o valor do dinheiro, que é o 0,5% mais alguma coisa. Agora, você pode, aquilo que você falou, 10 reais, 20, 100, as corretoras estão propícias a atender o cliente. Agora, eu digo sempre que muitas das vezes os clientes entram nas corretoras botando 100 reais e fica ligando todo instante para a corretora. Então, não saber se deu cria, né? Não se deu cria e diga, minha operação está derretendo com 100 reais e aquele cara que botou 1 milhão nem liga. Então o cara que bota 100 reais liga toda hora. Vem cá, olha, no jornal que a bolsa está caindo. E aí, e o meu investimento está derretendo? Ou seja, virou... Mas aí causa problema para a corretora. Então tem corretoras que limitam vamos dizer, o valor que eu tenho que colocar por causa disso. Não limita o valor, limita a pessoa. A pessoa, né? O investidor. O investidor. Aqui a Sônia investiu, que ela investiu 100 reais no Pequens. Pequens eu não sei. Tem a capitalização? Não sei. Mas aí, vou te explicar, eu sei o que é esse negócio de capitalização, mas eu vou falar aqui. Depois de 2 anos tinha 103,60. Ela retirou e não quer saber mais investir nada. Mas esse negócio de capitalização, para você explicar, porque isso aí, na verdade, isso não é um investimento. Isso aí é como se fosse um bilhete da sorte que você investe para pode ser sorteado. Né? O que ocorre, eu tenho vários amigos também que às vezes me procuram e perguntam sobre capitalização. Os bancos, nas prateleiras deles, têm vários tipos de produtos. Um deles é capitalização, tem capitalização com seguro. Eles vendem um produto e muitas das vezes não explica para o cliente dele que por detrás é um outro negócio. Então, por exemplo, eles querem vender um seguro para proteger a casa e diz que é uma capitalização. Aí o cliente, depois de 2 anos, vai lá resgatar, ele resgata só 70% do valor nominal, não tem correção nenhuma. E ele fica, e detalhe, ainda é punido se porventura quer resgatar antes do prazo, então paga com juros. A capitalização é como se fosse uma poupança programada, que ele tem durante aquele período e dependendo do prazo de resgate, ele tem um escalonamento de juros. Então, se você resgata antes do prazo, você é penalizado. Agora, ele é um sorteio, como você falou, Sônia. Ele não é um produto... você correria. É um investimento para você. Você pode ser sorteado e você vai ganhar um dinheiro, mas isso aí não você pode receber o valor que você investiu, ou como você falou, nem tudo. Você nem tudo. Antes. Não, porque... não corre juros, não corre nada. O objetivo dele não é ele investir, vamos dizer, num produto diretamente. A capitalização, o nome já diz, ele capitaliza aquele valor, mas ele está atrelado a um outro tipo de, vamos dizer, de negócio. Qual é o negócio? É te dar direito a ser sorteado uma casa, a sorteado X mil reais. Então, desse valor tem que ser descontado. Isso que as pessoas têm que entender. Como é que você vai botar 100 reais lá todo mês e chegar no final do mês,
no final de 2 anos você tem 100 mais juros. Não é isso. E como é que ele vai pagar aquele prêmio? Então a instituição tem que descontar daquele 100 um valor que ele vai apropriar para pagar o seu prêmio. Então seria, se eu não faço isso, eu teria prejuízo. Eu como instituição, quer dizer, te remunero, te pago, te dou teu prêmio e não ganho nada. Então o meu ganho é esse. Então é isso que tem que ser explicado para a pessoa que quando vai comprar uma capitalização, ele tem que saber o seguinte: que capitalização é essa? É um seguro da minha casa? É um seguro de carro que me dá direito a um prêmio? Então, eu tenho um seguro. Se acontece um sinistro, eu não tenho que pagar todo mês e a instituição lá, a seguradora, não te paga para você adquirir o bem. Então, esse é um seguro contra uma intempérie da vida, né? Então, é isso que você tem que fazer. É isso que tem que ser explicado no banco na hora que eu compro minha capitalização. Nem sempre eu vou resgatar aquele valor cheio. Eu vou ter um desconto. Entenda que esse desconto, o banco está remunerando aquela oferta daquele produto que está por detrás da capitalização, entendeu? E aí você falou de renda fixa, CDB... Não, então é importante o ouvinte saber que existe uma grande diferença. Então, primeiro você saber o seu perfil. Eu identifiquei meu perfil, agora eu vou saber em que eu vou investir. Então tem duas definições: renda fixa e renda variável, o nome já diz. A renda fixa eu sei de antemão o que eu vou receber ao final da minha aplicação. E a renda variável, o nome já diz, pode variar no período. Então, por isso que toda renda variável é arriscada, porque nem sempre aquele valor que eu coloquei hoje, ele vai ter uma remuneração positiva, que eu estou esperando, a minha expectativa, no período, daqui a um mês, 2 meses. Então, minha renda pode variar. Eu posso colocar num título de renda fixa, que dentro dele, na composição, ele pode ser pós-fixado ou pré-fixado, por exemplo, título do governo. Então, eu entro no Tesouro Direto. Eu tinha falado aqui antes do programa, entra no Tesouro Direto, você pode comprar um título do governo, a LFT, que é a letra financeira do Tesouro. Eu posso comprar uma nota do Tesouro Nacional, NTN, então assim por diante. Agora, para a renda variável, aí tem debêntures, nós temos as ações que eu posso colocar. Posso também fazer, se o cliente não quer correr tanto risco, ele pode botar um fundo de ações, num fundo de investimento de renda fixa. Então, esse mix depende muito, como falei, do meu perfil e do que eu vou disponibilizar. Se eu vou precisar daquele dinheiro, daquele recurso daqui a um mês ou 2 meses, eu não posso ficar ao bel prazer da subida e descida desses investimentos. Eu tenho que ter cuidado. Então, esse é meu cuidado quando eu vou procurar um investimento. Cara. E hoje a poupança está ganhando de alguma coisa? Não, porque existe uma regra que a poupança, quando a Selic, que é a taxa referencial do nosso mercado, bate 8,5%, acima disso a remuneração da poupança é 0,5% mais TR. Então, eles botaram um gatilho que paga 70% abaixo. Por quê? Ela, vamos dizer, equilibrar, não penalizar os poupadores. Então, quando a Selic, toda quarta-feira, uma vez por mês, o Copom determina a taxa de juros básica do mercado, ele diz: hoje foi para 9%. Então, os poupadores continuam recebendo 0,5% mais a TR. Agora, se ela for abaixo de 8,5%, o gatilho dispara com 70% da Selic e mais a TR para poder equilibrar. Então, a poupança é pouco, né? É mais para aquele investidor que não quer correr risco. Então, a maioria da população guardar o dinheiro, né? Agora, esse pré-fixado que você falou, vale a pena? Ela tem que deixar por quanto tempo? Você pode, por exemplo, você colocar uma operação pré-fixada. Isso é muito importante. Vamos supor, se eu faço uma aplicação que me dá CDI mais alguma coisa, eu digo o seguinte: eu faço uma aplicação de R$1.000 para daqui a um mês, para me ganhar, vamos supor, 2%, então eu sei que daqui a um mês eu vou receber 2% em cima de R$1.000. Então eu pré-fixei. Agora, qual é o risco que eu corro? O risco que eu corro é se, por exemplo... Mas depois cobra imposto de renda também, né? Isso. A taxa de juros subir. Quando a taxa de juros sobe, todos os indicadores sobem. Então, se eu pré-fixei um investimento, eu estou deixando de ganhar, porque todos os outros subiram. Então, por isso que tem que ter, vamos dizer, essa preocupação. Agora, também tem um outro lado da moeda, o pós-fixado. O pós significa: lá na frente eu vou receber em função da subida da inflação ou da conjugação da inflação com outro indicador. Se porventura
todos vamos dizer, os indicadores de mercado nos dizem que o mercado, a bolsa vai cair, a taxa de juros está caindo, entendeu? Então, e tem outros que estão subindo, eu deixo de perder o custo de oportunidade do dinheiro. Então, por isso que eu digo sempre que nós temos que ler acerca dessas informações, ter uma ideia precisa do que eu quero. Por isso que você colocar o seu dinheiro não é, vamos dizer, não é uma coisa assim de chegar, apliquei e vou dormir. Mas e esses profissionais que fazem isso pra gente? Pode confiar? Pode, claro, é evidente que hoje existem todas uma preocupação do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, que todos, vamos dizer, especialistas sejam certificados. O que significa? Eles têm que ter curso, fazerem provas para poder administrar recursos de terceiros, inclusive bancos, corretoras, assets. Então, todos esses, vamos dizer, investidores que entrem em qualquer um deles, eles têm que ser atendidos por... Você acha que depois do plano Collor, todo mundo ficou sem dinheiro, né? Igualou todo mundo por baixo, a procura por esses investimentos diminuiu? Claro que já faz muito tempo, mas como é que você vê isso? Não diminuiu, não. Na cabeça da população. Eu digo o seguinte, que o que nós precisamos é levar a educação financeira para as escolas. Então, o que nós precisamos para um país crescer, e eu digo isso de cadeira, que eu labuto nisso há mais de quase 30 anos, é que há uma necessidade de levar esses conhecimentos para as escolas. Começar lá na base, né? Para o garoto saber que a mariola, mas ele botar naquele cofrinho, aquele porquinho antigamente, botar aquelas moedinhas. Então, isso faz um efeito, porque ele já leva na cabeça essa mentalidade. Nas universidades, da mesma forma, nas grades, colocar que nós precisamos ter a educação financeira. Então, a educação financeira é isso, saber poupar, a diferença entre os tipos de investimento. Agora, a população nossa hoje mudou bastante, né? Agora, mas nós estamos muito aquém do poder aquisitivo quando comparado com as grandes economias mundiais. Nós na Bolsa hoje, por exemplo, te dou um exemplo, tem 600 mil CPFs, nem todos operando. Então, isso é 0,3% da população brasileira. Na China, eu estive na China, são 1 bilhão de chineses. Nas 3 bolsas tem 100 milhões de chineses, ou seja, 10% da população. E crescendo, isso era 2010. Então, por isso que é um mercado pujante. Há uma propensão a investimento, a poupança. Você vê os fundos de pensão, que é a poupança do Brasil. Então, tem muita coisa ainda a ser feita no nosso país, né? Eu falei sobre isso porque eu conheço muita gente, né, que não poupa, ainda com medo de acontecer novamente o que aconteceu com toda a população porque a poupança, que era uma coisa segura, né? Não, e você aprende desde criança que ninguém mexe na tua poupança, né? São duas coisas que a gente aprende quando é criança. Ninguém mexe na tua poupança, e quando você é militar, ninguém te manda embora. São duas coisas. Militar eu não sei, a poupança é meter a mão. Então, você voltar a esse tema, eu acho que ainda é muito difícil para aqueles que perderam dinheiro quando se tinha na época do plano Collor. Foi bloqueado. Eu estava justamente voltando para o Brasil, eu estava estudando no exterior, fazendo mestrado, e quando eu voltei, e lá fora não tinha uma ideia do que é correção monetária, que é a inflação 40% ao mês. Agora, isso é uma coisa que a gente não tem como definir, né? Porque isso são decisões políticas, e nós, como, por exemplo, como professor ou especialista, investigador nessa área financeira, é muito difícil você determinar se vai acontecer ou não, mas foi algo que eu espero que nunca aconteça no país. Amém. Era uma visão que nós tínhamos, entendeu? Então, vamos ver se... É isso, gente. Olha, se vocês aprenderam, né? Pode procurar o Maurício, que ele vai cuidar bem do seu dinheiro, tá? Então, até semana que vem com Elas São Mulheres. A resposta.